desmascarar do equilíbrio de porcelana. O que chamam de equilíbrio, sem o processo de descondicionamento, não passa de maquiagem sobre o personagem fabricado. É purpurina jogada no rosto da máscara do falso personagem. Ele aparenta serenidade, fala manso, recita frases sobre harmonia, mas por dentro continua refém dos mesmos automatismos. O falso personagem aprende rápido a imitar virtudes, copia gestos de calma, adota palavras de sabedoria, controla o tom da voz, mas tudo isso é performance. Sem atravessar a crise iniciática e sem arrancar os condicionamentos pela raiz, qualquer equilíbrio é artificial, é sustentado pelo esforço de manter a pose. Mas basta uma contrariedade mais funda, um imprevisto brutal e a purpurina se dissolve no suor do desespero. O que era equilíbrio se revela histeria disfarçada, controle frágil, equilíbrio de porcelana. O falso personagem adora parecer equilibrado, porque isso aumenta a sua aceitação social. O sujeito sereno atrai respeito, reputação de sabedoria e até seguidores. Mas essa serenidade é um produto. Ela é vendida, treinada e encenada. Não nasce da lucidez, ela nasce da necessidade de ser reconhecido. O equilíbrio verdadeiro não tem plateia. Ele não depende de esforço. Ele não precisa ser mostrado. Ele surge naturalmente do descondicionamento, quando o peso das ilusões cai por terra. É a tranquilidade que não teme o colapso, porque não se apoia em identidade alguma. O resto é purpurina no falso personagem. Brilho superficial que encanta no escuro, mas que se dissolve no primeiro contato com a luz. A dolorosa queda do brilho postiço. Esse é um ponto visceral. No momento em que as purpurinas começam a ser arrancadas, falso personagem, surge a depressão. O brilho postiço cai e o sujeito se vê nu diante de si mesmo. O que chamamos de depressão não é apenas uma falha química ou um acidente psicológico, embora o corpo e a mente participem disso. É também, em nível mais profundo, o colapso das fantasias que sustentavam o falso personagem. É quando os enfeites não funcionam mais, quando a maquiagem da alma derrete. O que sobra é a crueza, a vida sem véus, sem a droga das ilusões de escolha. E isso dói. Dói porque o sujeito é viciado na decoração. Ele vive de pequenos brilhos sociais, de frases motivacionais, de rituais de importância. Quando essas purpurinas são arrancadas, sobra apenas o vazio. O sujeito se sente sem chão, sem identidade e sem sentido. É o estágio em que muitos adoecem profundamente, não porque estejam mais distantes da verdade, mas porque estão perigosamente perto dela. A depressão nesse contexto é um processo iniciático não reconhecido, é um rito de passagem. É o desmoronamento da face. Claro, a psiquiatria tenta corrigir, medicando, devolvendo o sujeito ao previsível funcionamento social condicionado. Mas o que se revela nesse abismo é um chamado. Você não é esse personagem que pintou para sobreviver. A dor é o atrito entre o apego ao falso e a exigência da verdade. A mente sofre porque ainda deseja recuperar as purpurinas, recolocar as máscaras, representar os papéis, voltar a funcionar como um personagem no teatro coletivo.
mas algo no sujeito já sabe que não dá mais. Se suportada com lucidez, a depressão pode ser a porta. Ela mostra o que é mentira, força o sujeito a desistir de viver de aparências. Mas se o sujeito luta para resgatar o brilho perdido, o processo se torna um inferno repetitivo, uma tentativa de renascer o cadáver do falso personagem. Por isso, arrancar as purpurinas do falso equilíbrio é doloroso, mas necessário. É a morte simbólica. O ser anterior aos implantes sistêmicos não precisa de maquiagem, não precisa de máscaras. O equilíbrio verdadeiro não vem da purpurina alguma. Ele nasce do silêncio, depois da crise iniciática, depois da queda do enredo social do falso personagem. A depressão como o arranque das purpurinas. A depressão é o nome moderno para um velho rito de passagem, o desmoronamento do falso personagem, uma caricatura do social e o arranque das purpurinas que sustentavam a farsa. Não se trata apenas de um colapso químico, embora os neurotransmissores gritem nesse processo. Não se trata apenas de uma falha psicológica, embora a mente se estraçalhe. A depressão, vista de seu núcleo cru, é implosão da maquiagem. É quando o verniz social, as frases motivacionais, as performances espirituais e o teatro cotidiano desabam e o indivíduo se vê pela primeira vez nu diante do espelho da própria vida. O que chamamos de equilíbrio, em estado comum, não passa de purpurina sobre o falso personagem. Uma serenidade treinada, uma calma imintada, uma felicidade compulsória, exibida para se manter incluído no baile social. Mas toda purpurina tem prazo de validade. Ela brilha na penumbra da inocência, mas não resiste à luz cortante da lucidez. A depressão é exatamente o momento em que essa luz chega. Um feixe que não embeleza, não romantiza, não perdoa. Ilumina o que somos sem os acessórios. E o que se encontra por baixo, raramente é bonito. Décadas de condicionamentos, recalques, personagens setados, frustrações acumuladas e desejos fabricados que formam um esqueleto rígido, sufocante. Quando a purpurina cai, não resta um ser iluminado. Resta um ser nu, frágil, desorientado. A dor vem daí, o encontro abrupto com a própria miséria existencial. A psiquiatria, com suas pílulas, e a psicologia, com suas narrativas adaptativas, tentam, e às vezes até conseguem, colocar um pouco de purpurina na máscara. O objetivo é reinserir o indivíduo no baile social, fazendo suportar mais uma temporada de festa coletiva. Mas raramente apontam para a dimensão iniciática dessa experiência. A depressão como arranque necessário, como demolição radical de um falso equilíbrio que já não poderia se sustentar. É cruel, mas é libertador. Quando o indivíduo perde o gosto pela vida artificial, quando nenhuma atividade distrai, nenhum prazer consola, nenhum discurso motiva, ele está perigosamente perto daquilo que sempre fugiu, a verdade sem enfeites. O vazio não é uma falha a ser corrigida, é a revelação daquilo que sempre existiu sob a maquiagem. A diferença é que agora não há ornamentos que o encubram. O corpo sofre, a mente se arrasta, a energia vital parece drenada. O sujeito perde o interesse pelas coisas que antes lhe davam prazer. E, no entanto, há algo profundamente honesto nessa experiência. Pela primeira vez, não há simulação. Pela primeira vez, a vida aparece em sua nudez. Não há máscara social, não há espiritualidade performática.
Não há equilíbrio fabricado, só o ser cru, impotente e cansado. Muitos desmoronam nesse ponto porque ainda acreditam que precisam recuperar as purpurinas. Lutam para voltar a ser como antes, como se o estado anterior fosse de fato saudável. Eles não percebem que o estado anterior já era a doença, apenas maquiada com brilhos socialmente aceitáveis. O colapso não é o retrocesso, é revelação do real. É o fim da mentira. Claro, a mente não entende isso. Ela chama de depressão, rotula, transforma em diagnóstico e medicaliza. Mas em termos existenciais, o que acontece é muito mais radical. O sujeito está sendo despido de suas máscaras, fantasias e papéis. Não há chão, não há futuro e não há garantias. O que havia de falso está ruindo. O que é verdadeiro ainda não se revelou. É um entre-lugar insuportável. O corredor estreito entre duas mortes, a do personagem e a do apego ao personagem. Esse corredor é o purgatório da consciência. Quem o atravessa sem correr para anestesias, sem tentar reconstituir o brilho perdido, descobre uma lucidez inédita. Não uma alegria histérica, não uma felicidade exibicionista, mas um silêncio profundo, uma solidez que não precisa de adornos. É como atravessar o fogo e perceber que aquilo que queimava não era o ser, mas apenas as velhas máscaras e fantasias. O problema é que o mundo não entende esse processo. O sistema social não tolera o vazio. Ele precisa de indivíduos funcionais, produtivos e sorridentes e que não façam qualquer tipo de pergunta essencial. A depressão é vista como falha de engrenagem, defeito no mecanismo. Não é vista como um portal. E por isso, a pressão para melhorar vem de todos os lados. Médicos, amigos, famílias, empresa, crenças organizadas. Todos querem devolver o indivíduo ao baile, pintado, sorridente, brilhante, docilmente funcional, sem levantar nenhum questionamento que abale as estruturas do status quo, ainda que por dentro ele continue apodrecendo. Mas há os que se recusam ao retorno. Há os que suportam a agonia sem anestesia, e esses são raros. Esses são iniciados sem escolha, jogados no abismo e forçados a atravessar. A depressão, para eles, torna-se a destruição necessária. Cada purpurina arrancada é uma ilusão a menos, um adereço a menos, uma mentira a menos. E quanto mais nu, mais verdadeiro. Não se trata de romantizar a dor, porque ela é devastadora, quase que enlouquecedora, quase suicida. Há dias em que levantar-se da cama parece impossível. Há noites em que a mente implora por qualquer alívio. Há um desespero físico, uma sensação de exílio insuportável. Mas, paradoxalmente, é nesse desespero que o falso personagem se esfacela. Ele não suporta o nada, não suporta o vazio. Ele quer adornos, narrativas, papéis, fantasias, garantias. Quando nada funciona, ele entra em colapso. E nesse colapso nasce a possibilidade da lucidez. A depressão é a implosão da lógica do cálculo utilitário. Nada mais do que surgiu da insegurança e dos momentos de distração faz sentido. E isso é terrível para o falso personagem, mas pode ser libertador para a consciência incondicionada. Quando nada tem sentido, finalmente é possível observar. Não há mais véus coloridos cobrindo o real. Não há mais discursos decorativos. Só resta o cru, o nu, o sem forma. Esse estado não pode ser produzido artificialmente. Não é fruto de meditação leve nem de técnicas de relaxamento. É um terremoto ontológico.
É a vida arrancando as muletas, quebrando o cenário, apagando as luzes do teatro. É o fim da peça e o início da noite real. Muitos enlouquecem, muitos desistem, muitos correm de volta para as purpurinas, aceitando qualquer dogma, qualquer anestesia, qualquer ilusão que devolva a cor à farsa. Mas os que permanecem descobrem uma nova força. Não a força histérica da motivação, mas a solidez do que não depende de nada. Uma força silenciosa, que nasce do simples fato de já não ter onde cair. Este é o paradoxo. A depressão arranca tudo, mas no arranque revela o que não pode ser arrancado. O personagem cai, mas o ser permanece. As purpurinas derretem, mas a nudez é indestrutível. E essa nudez, uma vez aceita, é liberdade. Não liberdade como conceito, mas como um estado. Nada mais a esconder, nada mais a sustentar, nada mais a perder. O equilíbrio verdadeiro nasce daí. Não é um equilíbrio treinado, mas natural, porque não há personagem a defender. Não é um equilíbrio performado, mas espontâneo, porque não há público a agradar. É o equilíbrio que surge quando tudo que era falso já não pesa. A depressão, portanto, pode ser vista como catástrofe ou como iniciação do real. Depende só do olhar. Para o falso personagem, é uma catástrofe. É o fim do espetáculo. Para a consciência, é a iniciação. É o começo da vida real. Mas é preciso atravessar a quase loucura do processo de descondicionamento. E não há atalhos, viu? Não há técnica que substitua abismo. É preciso suportar o silêncio, a ausência de sentido, a incompreensão coletiva, o vazio insuportável. É preciso morrer para tudo o que se acreditava ser. E só depois dessa morte é que o novo nasce. Não como mais um adorno, não como mais um enfeite, mas como essência. A depressão, com o arranque das purpurinas, é, portanto, o rito de passagem do ser contemporâneo. É o momento em que o falso equilíbrio se desfaz e a nudez da existência se impõe. É doloroso, é enlouquecedor, é cru, é devastador. Mas é também a porta. Aquela porta estreita que já foi dita um dia. E do outro lado, não há brilho artificial, mas uma clareza, uma lucidez que não precisa de purpurina alguma para se sustentar. O personagem, por mais sofisticado, sempre foi uma prisão. O equilíbrio social, por mais admirado, sempre foi maquiagem. A depressão arranca ambos. E no vazio que sobra, a consciência incondicionada descobre que nunca precisou deles. É um caminho sem glamour. É um caminho sem garantias. Mas é o único caminho verdadeiro.